aí, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo a Viviana, e hoje nós temos mais conteúdos de História para você. E aí, corre, avisa os amigos nas redes sociais, marca a gente, compartilha nos stories, avisa! A aula de História começou no Aula Paraná. Avisa a galera e vamos juntos! Recados importantes para começarmos a aula de hoje. Você que assiste às aulas e tem acesso ao Classroom, lembre-se de realizar a atividade obrigatória clicando no link lá no Classroom, de responder as atividades e clicar em concluir para garantir sua presença e sua avaliação. Você que responde os exercícios pela televisão, lembre-se de fazer os exercícios, claro, e de conversar com a sua escola e marcar o melhor momento para você entregar suas atividades com segurança para garantir sua presença e sua avaliação. Todo mundo fica feliz, tudo certinho? Começando nossa aula de hoje, ainda dentro daquelas ideias de Guerra Fria, que estamos há algumas aulas, certo? Objetivos então para hoje. Hoje nós vamos estudar os processos de independência dos países africanos. Vamos verificar a possível influência da Guerra Fria nesses processos de independência dos países africanos. Ainda vamos compreender o contexto local e as disputas de poder local que marcam as histórias dos países africanos pós-independência. Então, reparou que tem Guerra Fria no meio? Tem. Hoje o assunto principal, a chamada descolonização da África ou os processos de independência na África, certo? E já que falamos em Guerra Fria, sim, precisamos revisar o que nós vimos em aulas anteriores sobre Guerra Fria. Lembra das nossas duas últimas aulas? Guerras, revoluções, isso. A Revolução Chinesa e a Revolução Cubana tiveram inspiração socialista dentro desse conjunto da Guerra Fria. Ambas, na China e em Cuba, ambas conseguiram apoio popular e chegaram ao poder por meio da luta armada. E ainda você viu que a Coreia e o Vietnã tiveram seus territórios divididos depois da Segunda Guerra Mundial. Um lado socialista, outro lado capitalista. Aconteceu guerra por disputas entre os lados, em ambos os países, guerras internas, e houve interferência externa no contexto da Guerra Fria. Houve interferência direta ou indireta de Estados Unidos, União Soviética e China nesses dois confrontos. Tá situado, lembrou do que nós tivemos nas aulas anteriores? Então, nossa aula de hoje começa com essa imagem bem forte aí para você, bem bonita na sua tela. Você tem aí o mapa do continente africano. E as divisões dos países, então, ao invés das cores que você é acostumado a ver no mapa, você tem as bandeiras de cada país aí simbolizando. E a grande data, 25 de maio, que é o Dia de África. É uma data hoje já instituída pela ONU. 25 de maio, o Dia de África. De onde vem esse Dia de África? No dia 25 de maio de 1963, foi criado por chefes de Estado africanos a Organização da Unidade Africana, conhecida hoje como União Africana. Então, criada em 25 de maio de 63, a União Africana. E desde 1972, a ONU instituiu esse dia, o 25 de maio, como Dia de África. Então, uma data aí para você pensar sobre todos os processos históricos, culturais pelos quais a África passou e a importância da cultura africana sobre todo o mundo. Uma data muito importante. E aí vem a pergunta: datas servem para nos fazer refletir sobre algo que precisa ser questionado, revisto ou transformado? Há a importância de algumas datas dentro do nosso calendário para a gente questionar algumas coisas, para relembrarmos algumas coisas, para revisitarmos algumas coisas, questionando o que está acontecendo? Datas são importantes para isso?
Então, por que tantas datas sobre alguns acontecimentos específicos? Olha a importância de relembrarmos, revisitarmos aqueles acontecimentos, questionarmos, verificarmos possibilidades de mudanças. Bem importante. E o dia 25 de maio, Dia de África, é mais uma dessas datas aí pra gente, de questionamento, de revisitação, de transformação no mundo em que vivemos. Prosseguindo para a nossa aula, vamos falar sobre África. Então, durante séculos, o continente africano foi dominado por países europeus. A gente falou disso, você está estudando isso desde o final do 7º ano, com as grandes navegações, e a gente falou disso esse ano, quando nós falamos do imperialismo europeu, no final do século XIX, início do século XX. Lembra? Nós já falamos. A libertação não foi fácil. O resultado foi a formação de novos países, o resultado dessa libertação. Mas, com esses novos países, novos problemas e novas lutas também vieram. As fronteiras que foram estabelecidas de acordo com os interesses dos países europeus resultaram em rivalidades internas. Então, a África é muito constante na África a presença dessas fronteiras artificiais criadas durante o domínio dos países europeus. E fronteiras essas que não respeitaram as etnias locais, as culturas locais, as questões tribais locais. Então você tem esse problema muito forte e isso gerou rivalidades internas e muitos problemas pós-independência. A gente vai falar um pouquinho hoje ainda. Movimentos de identidade africana, que nós chamamos. 1900, você tem a primeira conferência pan-africana. Essa primeira conferência determinou a luta contra o racismo e a luta pela soberania das colônias. Então, a defesa do racismo ser um crime, a condenação do racismo e a luta pela soberania das colônias, que elas fossem independentes. Então, movimentos de identidade africana, como nessa conferência. E em 1919, finalzinho da Primeira Guerra Mundial, aconteceu o primeiro Congresso Pan-Africano, então uma reunião de lideranças africanas, onde se defendeu a necessidade da independência das colônias. A África, ou as colônias africanas não poderiam mais continuar colônias, deveriam ter sua soberania, deveriam ser independentes. O movimento de negritude, muito forte aí a partir dos anos 30, ajudou na construção dessa identidade e ainda os ideais de união dos povos africanos ajudaram a contestar o sistema colonial e o discurso racista. Então você tem a ideia da negritude a partir dos anos 30, com vários artistas intelectuais, e esse movimento de união africana para lutar contra o invasor europeu, o invasor imperialista. Então você tem movimentos de identidade, onde se achavam pontos em comuns para lutar juntos. Aqui você tem um mapa que mostra como é a África segundo os grupos étnicos. Então, os grupos étnicos que formam o continente africano. Você repara que são muito mais divisões do que as divisões de países. A África é um continente imenso, ela representa 20% das terras do planeta. É muito diversificada em termos culturais. São cerca de 800 etnias e mais de 1000 línguas faladas na África. Então, cuidado, e a gente já falou disso em outras aulas, você já viu falar disso muito. Quando nós falamos em África, a gente não está falando de um país, estamos falando de um continente, com muitas etnias diferentes, com muitas culturas diferentes, com muitas línguas diferentes faladas. Nós não estamos falando de um país, estamos falando de um continente, África. Então o tema da aula de hoje é como esses países que compõem a África se tornaram independentes. Aqui um exercício em cima de uma imagem que você já viu nas nossas aulas, quando falamos de imperialismo. Observando esse mapa sobre o imperialismo, também chamado de neocolonialismo, que informações você consegue extrair? Principalmente focando do lado esquerdo, na África, nosso tema de hoje. Observe esse mapa. Que informações você consegue extrair observando o mapa? Responde aí.
Observando esse mapa, você percebeu que o continente africano foi dominado por países europeus. Você tem aí uma grande presença europeia no continente, à exceção da Abissínia, né, hoje Etiópia, e da Libéria. Todo o restante do continente foi colônia europeia. Objetivos: por que os países europeus chegaram na África para transformar todo o continente em colônia? Lembra disso? Então, os principais objetivos eram conseguir matérias-primas baratas, nós já falamos disso, lá para a industrialização, matérias-primas baratas e fontes de energia. E ainda conseguir acesso aos mercados consumidores de produtos industrializados. Então, duas vias: conseguir tirar desses países matérias-primas baratas e fontes de energia e levar até esses países produtos industrializados. A dominação não respeitou fronteiras locais, diferenças e acordos entre os povos. Os limites foram traçados segundo os interesses europeus. Lembra do mapa dos grupos étnicos? Muitos grupos, mais de 800 formando a África. Mas você tem poucas colônias e as divisões feitas segundo os interesses europeus, sem respeitar os interesses locais na África. E as independências africanas? Vamos entrar então no assunto. Antes da Segunda Guerra Mundial, apenas a África do Sul e o Egito eram independentes. A Etiópia expulsou ainda as tropas italianas em 41. E lembra que a Libéria não foi colônia. Teve uma relação com os Estados Unidos, mas não chegou a ser colônia. Então, Libéria não foi, a Etiópia independente depois expulsou as tropas italianas. E você tem África do Sul e Egito, que se tornaram independentes antes da Segunda Guerra Mundial. O restante do continente africano era colônia ainda durante a Segunda Guerra Mundial. O processo de independência, então, se acelerou a partir da guerra. As metrópoles europeias perderam sua capacidade militar e sua capacidade econômica, basicamente por dois motivos. Ou porque foram dominadas durante a guerra, como foi o caso da Bélgica e da França, invadidos pela Alemanha, ou porque estavam desgastadas como a Inglaterra. Então é importante, Segunda Guerra Mundial, de resultados para as colônias africanas. As potências europeias, os países imperialistas que dominavam, perderam sua capacidade militar e sua capacidade econômica na guerra. Então a manutenção das colônias na África se tornou muito mais difícil para esses países europeus que já tinham seus próprios problemas internos. Importância da guerra aí. Os protestos e as mobilizações internas nas colônias abalaram também seriamente a dominação europeia. Os motivos das independências não são apenas externos, também internamente. Elites dessas colônias também passaram a protestar contra essa presença estrangeira, essa dominação estrangeira. Estão pedindo a soberania. Então você tem também movimentos internos crescendo muito a partir da Segunda Guerra Mundial. E aliado à perda do poder e do prestígio dos países europeus, os povos colonizados passaram a conseguir êxitos em suas lutas. Então, revoltas internas, aliado à perda de poder das potências, isso ajudou no êxito das lutas. Continuando. E ainda, aí o importante que a gente está trazendo todo no mesmo contexto, a polarização da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Isso favoreceu a luta das colônias. Por quê? Guerra Fria queria o quê? Áreas de influência. Então, quanto mais países independentes, mais chances de eu ter relações de influência e países que estão aliados com os Estados Unidos ou com a União Soviética. Então era interessante para esses países também a independência, cada vez mais a independência de outros países, aumentando sua área de influência no mundo. Então, influência sim da Guerra Fria. Pergunta para você, leia o texto junto comigo para você ter uma ideiazinha.
Machucados e frustrados por muitos decênios de dominação colonial, muitas décadas de dominação colonial, os povos africanos esperavam ver os seus novos dirigentes lançar a África independente em estratégias, ações e realizações que provocassem uma ruptura completa com o colonialismo europeu e que, simultaneamente, correspondessem às suas aspirações. Então a ideia era esperar o rompimento completo com o mundo colonizador anterior, agora respeitando as aspirações desses povos. Qual a relação, então, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da maior parte dos processos de independência africanos que deveriam responder a esses anseios? Qual a relação entre o fim da guerra e o início dos processos de independência?
relação entre a Segunda Guerra Mundial e o início desses processos de independência na África. Lembra que tem dois fatores? Um externo e um interno. Vamos lá. As metrópoles europeias perderam sua capacidade militar e econômica, ou porque foram dominadas durante a guerra, como Bélgica e França, ou porque estavam desgastadas pela guerra, como foi o caso da Inglaterra, que não foi dominada, mas estava desgastada por tanto tempo de guerra. Então, potências europeias perderam capacidade militar e econômica. E o outro lado, protestos e mobilizações internas nas colônias abalaram seriamente a dominação europeia. Aliado à perda de poder e prestígio das metrópoles, as colônias então passaram a conseguir êxito nessas suas lutas. As metrópoles estavam abaladas, as colônias então conseguiram êxito nessas lutas, muito também por protestos, por situações internas. Mas a Segunda Guerra Mundial tem muito a ver com o início do processo de independência das nações africanas. E aí, outro fator super importante, a Conferência de Bandung, em 1955. Essa conferência foi realizada na cidade de Bandung, na Indonésia, em abril de 1955. Esses protocolos mundiais normalmente têm o nome do local onde foram realizadas as conferências. Aí, no caso, Bandung, na Indonésia. E a importância reuniu 29 países da África e da Ásia. E ela aconteceu dentro da Guerra Fria. E aí, decisões super importantes dessa conferência que ajudaram nas independências dos países que vieram aí logo depois. Por quê? Nessa conferência, os países declararam-se não alinhados. E eu sublinhei isso para você. Não alinhados. Ou seja, eles eram neutros na disputa política entre Estados Unidos e Guerra Fria. Neutros. Então, não alinhados. Não estavam seguindo ou Estados Unidos ou União Soviética. Eram neutros. E, por isso, no encontro, passou-se a usar muito a expressão terceiro mundo. Mundo capitalista, mundo socialista e os não alinhados, o terceiro mundo. Então, esse grupo de países da Ásia e da África que estavam se tornando independentes e não queriam seguir uma linha ou outra chamada de terceiro mundo, uma expressão que você provavelmente já ouviu, ficou muito usada no mundo a partir dessa conferência. Essa conferência afirmou algumas coisas importantes, presta atenção. Ela afirmou que, primeiro, de novo, vamos lá o que a gente já tinha visto, o racismo e o imperialismo eram crimes. Então, continuou afirmando a criminalidade do racismo e ainda o imperialismo também era crime. Ainda defendeu o respeito à soberania e à integridade do território das nações. Nações estrangeiras não poderiam invadir um outro país. A conferência afirmou a cooperação entre os países desse chamado terceiro mundo. Como não seguiriam nem União Soviética, nem Estados Unidos, então uma cooperação entre esses novos países que estavam surgindo, de ajuda mútua. E a defesa da solução de conflitos internacionais por meios pacíficos, sem guerra para resolver novos conflitos. Lembre-se, essa conferência 55, ela vem logo depois aí da Guerra da Coreia, logo depois aí da Guerra da Indochina entre França e Vietnã, que a gente já falou em outras aulas. Então, conflitos internacionais sendo resolvidos por guerras, esses países estão dizendo não queremos mais isso, meios pacíficos para resolver. Aqui você tem um mapa dos países que participaram da conferência de Bandung, países africanos em vermelho e países asiáticos aqui em vermelho também. Aqui embaixo você tem a cidade de Bandung, na Oceania, na Indonésia, perdão. Aqui, ó, Bandung, na Indonésia, está marcadinha no seu mapa aí, embaixo do lado direito. Então, onde foi realizada. E você tem, então, os países aí que participaram dessa conferência. Certo? Reparou? Países africanos e países asiáticos. Ainda, a partir dessa conferência, o processo
de descolonização da África e, claro, da Ásia, ganhou força. Uma união entre esses países surgindo. Governantes dos países europeus perceberam que a independência das colônias era inevitável. Iria acontecer a independência. E os países europeus perceberam que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, em geral, na maioria dos casos, esses governantes perceberam que seria melhor manter boas relações comerciais e diplomáticas com as ex-colônias, manter relações, do que longas guerras que resultariam em fracassos. Então, é melhor conceder a independência, aceitar numa boa e reconhecer, e manter essa ex-colônia como parceiro comercial, como parceiro diplomático, do que longas guerras que desgastariam o país, trariam muitos custos e provavelmente terminariam em fracasso. Então, a maioria dos países europeus seguiu esse caminho, aceitar a independência de suas colônias na África. Questão para você sobre essa conferência de Bandung, que deu força ao movimento. Leia lá comigo o discurso de Ahmed Sukarno, na abertura da conferência. O colonialismo tem também uma roupagem moderna, sob a forma de controle econômico, controle intelectual, controle físico real por uma comunidade pequena, porém estrangeira dentro de uma nação. É um inimigo hábil. O que é o inimigo? O colonialismo. É um inimigo hábil e determinado, que aparece sob diversas formas. Não desiste facilmente de sua presa. Ele está chamando atenção para esse fato. Podemos nos tornar independentes daqui para frente, mas esse imperialismo pode continuar dentro dos nossos países independentes. Devemos combatê-lo sempre. É um inimigo que sempre vai estar presente, controlando ações dos nossos países. Chamou atenção para isso. E sobre a conferência, cite 2 princípios defendidos pela Conferência de Bandung, que nós vimos agora, já aí, nessa aula de hoje. Responde.
Facilitei sua vida, pedi só 2 princípios, mas você viu vários aí. Então, sugestões de resposta para você. O imperialismo e o racismo, crimes, defendidos pela Conferência de Bandung. E defendeu princípios como o não alinhamento com as então superpotências, Estados Unidos e União Soviética, usando a expressão, então, terceiro mundo para esse bloco de países não alinhados. Defendeu o respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações, ou seja, contra o imperialismo. Defendeu a cooperação entre os países do terceiro mundo, essa ajuda mútua, e ainda a solução dos conflitos internacionais por meios pacíficos, algumas das resoluções defendidas pela Conferência de Bandung. Falando sobre as independências que tomaram força a partir daí, ex-colônias da Inglaterra. Lembrando só antes, a Líbia, antes da Conferência de Bandung, a Líbia era, no norte da África, era colônia da Itália e se tornou independente em 1951, antes de Bandung. O resto, repare, ex-colônias da Inglaterra, todas após Conferência de Bandung. Ainda na década de 50, Sudão e Gana. Na década de 60, Nigéria, no ano de 1960, e esse ano é super importante, você vai ver já já, Nigéria e Somália. E na década de 60, em geral, Tanzânia, Uganda, Quênia, Malawi, Zâmbia, Gâmbia, Botsuana, Lesoto, Ilhas Maurício e Eswatini, que é a antiga Suazilândia, que mudou recentemente de nome para Eswatini. E Seychelles, em 1976, um pouco mais tardio. Repare o tanto de ex-colônias da Inglaterra na África. Olha o domínio da Inglaterra na África. Ainda, ex-colônias da França, outra superpotência colonial na África. Na década de 50, Marrocos, Tunísia e Guiné. E no ano de 60, olha a importância desse ano para as independências. Ficaram independentes da França, Camarões, Togo, Senegal, Madagascar, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chade, Congo, Gabão, Mali e Mauritânia. Todos no mesmo ano independentes. Então, aquilo que a gente tinha falado, é melhor então conceder, aceitar essa independência e manter relações comerciais e diplomáticas do que uma longa guerra. A Argélia em 62 é uma exceção aí. Com a Argélia houve guerra da França contra a Argélia pela independência da Argélia. Aí não foi um processo muito tranquilo para aceitar a independência. Houve uma guerra até longa. E depois, na década de 70, Comores e Djibouti como países independentes. De outros países, a Bélgica era ex-colônia da Bélgica, o Congo, que se tornou independente no ano de 60, e Burundi e Ruanda, que se tornaram independentes em 62. Aliás, em Ruanda, um clássico exemplo de uma longa guerra civil entre povos rivais, etnias rivais que ficaram dentro do mesmo território. Então, a disputa de poder local, já que reuniu duas etnias rivais no mesmo território para poder mandar. Então, um histórico de guerra e de milhões de mortos também. A Espanha, a Guiné Equatorial, independente em 68, e de Portugal, as colônias portuguesas também. Guiné-Bissau em 74 e Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola em 75. Reparou, criança, que de Portugal é um pouquinho mais tardio? Por quê? Antes da gente falar de Portugal, aqui então um mapa. Esse mapa você vai printar, vai fotografar ele para você analisar depois com calma. As épocas em que os países se tornaram independentes. Você vai reparar que uma grande maioria é pintada de amarelo, que é o ano de 1960. Olha o tanto de países. Mas printa aí, fotografa, analisa com calma esse mapa. Ele é bem importante para você entender melhor. Tá? Vou deixar ele aí para você, tá no teu material. E sobre Portugal? A ditadura em Portugal era governado por uma ditadura com características fascistas, comandada primeiro por Antônio Salazar e depois por Marcelo Caetano, que durou 48 anos, entre 1926 e 74. Essa ditadura não aceitou a independência das colônias, como outros países fizeram, e usou de forte repressão e de presença do exército.
Diante da intransigência do governo português, claro, os colonizados também se armaram. Então você tem a presença do exército e os colonizados armados. Guerra, bastante tempo de guerra. As lutas eram violentas e os gastos militares para o governo, claro, enormes. E a resolução disso vem com a chamada Revolução dos Cravos de 1974, que derrubou a ditadura em Portugal. Está aqui uma foto do lado direito. Por que Revolução dos Cravos? A população foi às ruas e entregava cravos aos soldados ao invés de oferecer luta, oferecia flores. Então a Revolução dos Cravos, em abril de 74, acabou com o governo ditatorial em Portugal e aí sim, o novo governo português passou a reconhecer a independência das ex-colônias. Por isso que você só tem independências pós-74. Tá? Portugal, então, não aceitou tranquilamente. Portugal foi para cima e houve guerras. É importante, saldos do imperialismo, a dominação e a exploração dos países europeus criaram uma grande pobreza na África. Os conflitos entre as etnias e as fronteiras artificiais agravaram o problema, esse problema de pobreza. Os países africanos recém-independentes tinham poucas indústrias, mais um problema então. As colônias foram estruturadas para produzir alimentos e matérias-primas, não para ter indústrias. Então, você tem pouco desenvolvimento comercial, financeiro aqui no meio. Os novos países, consequentemente, ficaram dependentes de um produto de exportação. E os novos governos não tinham capacidade financeira para fazer investimento, levando-os a empréstimos externos, agravando o problema. As guerras civis prejudicaram ainda mais a população. Atualmente, milhares de africanos sofrem com ditaduras, miséria, doença. Então você tem esses graves problemas na África. Legal? Povo, na aula de hoje você viu sobre descolonização da África e esses processos aí que vieram a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas o imperialismo deixou marcas profundas na África, ligados à situação atual, inclusive, desses países com más condições de vida, pobreza, miséria e falta de desenvolvimento nesses países. Ok? Eu fico por aqui então na aula de hoje. A gente volta a se encontrar na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!